Bem-vindos ao episódio 18 da nossa série especial de revisão de direito civil, aqui no podcast Regularizando o Saber Direito, com o patrocínio do escritório Regulariza Brasil. Imagine a seguinte cena. Alguém economiza a vida inteira, paga milhões em um apartamento à vista em dinheiro vivo, aí pega chaves, faz a mudança, decora a sala inteira e, meses depois o sistema jurídico vira e diz quem mora aí não é o dono. Nossa, é o pesadelo absoluto. Exato, um pesadelo total. E a missão da nossa imersão de hoje é exatamente blindar quem nos acompanha contra armadilhas como essa. A gente vai fazer o mapeamento final e estratégico de todos os conteúdos de direitos reais. O objetivo é garantir que a mente de todo mundo esteja afiadíssima para as provas objetivas e discursivas, fugindo daquelas piores pegadinhas da banca. O que é fascinante aqui é que a matéria de direitos reais costuma ser vista, sabe, como uma decoreba vazia. Tipo uma lista interminável de artigos. O pessoal costuma ter pavor dessa parte. Com certeza. Mas a verdade é que estamos lidando com a compreensão mais profunda de como o ser humano se relaciona juridicamente com as coisas ao seu redor. É meio que a estrutura invisível da nossa organização patrimonial, né? O Código Civil desenha tudo, desde as regras sobre o teto que abriga uma família, até a forma de resolver conflitos que são inevitáveis entre vizinhos. Quando a gente compreende o mecanismo por trás da lei, a memorização flui, se torna bem natural. Ok, vamos desempacotar isso. Porque para entender esse mecanismo, a gente precisa começar pela espinha dorsal da coisa. Qual é a base que sustenta tudo isso? Sabemos que o vínculo de alguém com uma casa não é o mesmo vínculo de um contrato de prestação de serviços de internet, por exemplo. Então, quais são as características que tornam os direitos reais únicos? Bom, para entender o funcionamento prático, a gente precisa olhar para 4 engrenagens fundamentais. A primeira, e acho que talvez a mais rígida delas, é a taxatividade. Isso significa que apenas a lei pode criar um direito real. O famoso rol fechado. Isso, o numerus clausus. E existe um motivo super lógico para isso, que é a segurança de mercado. Imagina se qualquer pessoa pudesse inventar regras de propriedade num contrato particular. O mercado imobiliário ia colapsar, né? Porque ninguém saberia os ônus ocultos de um terreno. Faz todo sentido. Então, a criatividade jurídica fica restrita lá aos contratos. Na propriedade, a lei dita as regras, ponto final. Exatamente. O que nos leva direto à segunda engrenagem, que é a eficácia erga omnes. Um contrato, ele vincula apenas quem assinou aquele papel. Mas um direito real vale e pode ser oposto contra o mundo inteiro. O mundo inteiro tem que respeitar. É isso aí. Toda a sociedade precisa respeitar aquele direito. E para garantir que esse respeito aconteça na prática, entra a terceira característica, o direito de sequela. Trata-se de um mecanismo legal que funciona como um rastreador acoplado à coisa. O titular pode perseguir o bem e recuperá-lo de quem quer que seja. Então se rouba o meu carro e ele vai parar na mão de um terceiro de boa-fé, a sequela é o que me permite ir lá e pegar o carro de volta. Perfeito, é bem esse o cenário. Mas olha, para que o mundo inteiro seja obrigado a respeitar o seu direito sobre o carro ou a casa, é preciso que a sociedade saiba que ele é seu. E essa é a quarta engrenagem. A publicidade. Exato, a publicidade. O sistema jurídico exige que o direito seja público, o que, de modo geral, acontece pela tradição nos bens móveis ou pelo registro imobiliário quando a gente fala de imóveis. E é bem aí que muita gente se perde nas provas. Porque a forma como a aquisição acontece na vida real parece muito informal. Só que no direito o negócio é cirúrgico. Comprar uma geladeira não é a mesma coisa que comprar um terreno. A regra muda completamente. A linha de corte é a natureza do bem. Para as coisas móveis, a regra matriz é a tradição, que nada mais é do que a entrega efetiva do bem com a intenção de transferir a propriedade. E aqui vale um alerta vermelho gigante para quem está revisando. As bancas adoram testar vocabulário. Lá vem a pegadinha. Demais. Quando a aquisição de um bem móvel acontece pela mistura de coisas sólidas, o nome técnico correto é comistão, com a letra T. Comistão. Isso. O examinador adora colocar a palavra comissão com 2 S's
no meio das alternativas parecidas só para induzir o candidato desatento ao erro. Nossa, essa é maldosa. Mas espera aí, deixa eu assumir o papel do advogado do diabo um pouquinho. Voltando para aquele pesadelo que eu mencionei na nossa abertura. Vamos pensar em imóveis agora. Se o comprador pagou cada centavo, assinou aquele calhamaço de papéis no cartório de notas, já pegou a chave e está até pagando o condomínio todo mês, como é que o direito não reconhece essa pessoa como dona absoluta? O papel lá não serve de nada. Olha, esse é o calcanhar de Aquiles de muitos estudantes. A gente tem que separar a linha do tempo jurídica aqui. A assinatura do contrato de compra e venda apenas cria uma obrigação pessoal. Ele diz tipo, eu prometo vender e você promete pagar. A escritura pública, aquela lavrada no cartório de notas, ela apenas formaliza e documenta esse negócio perante o Estado. Mas o mecanismo que efetivamente transfere a propriedade imobiliária é um só: o registro do título no cartório de registro de imóveis. O famoso quem não registra não é dono. Exato. Antes desse carimbo oficial na matrícula, quem está morando lá tem a posse, tem direito de crédito contra quem vendeu, mas, perante o sistema jurídico erga omnes, ainda não é o proprietário. Ou seja, a escritura é apenas a intenção documentada e o registro é a concretização. Essa distinção de posse e propriedade é o cenário perfeito para a gente conectar com o próximo desafio da nossa revisão. Porque no senso comum, posse e propriedade são tratados como sinônimos diretos, né? Se eu estou segurando um celular na mão, as pessoas assumem que a propriedade é minha. Sim, mas juridicamente habitam planetas distintos. A posse é estritamente factual. Trata-se do exercício visível de algum dos poderes de dono. O possuidor age no mundo físico como se fosse o proprietário, independente de ter o papel que comprove isso. Ele está lá usando a coisa. Isso. Já a propriedade é o invólucro jurídico pleno. O proprietário tem o direito legal, assegurado pelo Estado, de usar, gozar, dispor e reaver a coisa. Mas a genialidade do Código Civil é prever um mecanismo de correção para quando o fato no mundo real conflita por tempo demais com o papel no cartório, não é? A famosa uso capião. Ah, exato. A usucapião age como uma espécie de botão de reset legal. Ela pega e transforma a situação de fato, que é a posse, no direito incontestável de propriedade. Quando uma posse é exercida de forma qualificada... Seria sem violência, né? Isso, sem violência, sem oposição do dono verdadeiro, de forma contínua e com aquela intenção genuína de ser dono, o animus domini. Quando isso ocorre por um prazo determinado pela lei, o sistema jurídico recompensa quem está dando utilidade à terra em detrimento daquele que a abandonou. Isso reseta o histórico do imóvel, certo? Precisamente. É fundamental lembrar que a uso capião é uma forma de aquisição originária. Isso significa que a propriedade nasce zerada, rompendo todos os vínculos e defeitos da cadeia de donos anteriores. Mas olha, existe uma barreira de chumbo que cai em absolutamente todas as provas. Bens públicos. Ah, essa é a clássica. Muito clássica. Não importa o nível de abandono de um terreno da prefeitura ou quantas décadas alguém morou lá, bens públicos são absolutamente imunes ao uso capião. Aqui é onde fica realmente interessante. Porque a gente cresce ouvindo aquela máxima de que o que é meu, dentro do meu terreno faço o que eu quiser. Mas ser dono não significa ter uma monarquia absolutista dentro de um lote, certo? Existem freios e contrapesos na lei. Com certeza. Essa ideia do proprietário tirano ficou lá no passado. A propriedade moderna, para ser protegida pela Constituição, precisa cumprir uma função social. O direito de usar e dispor sofre várias limitações em prol do bem-estar coletivo. E o laboratório mais prático dessas limitações são os direitos de vizinhança. Onde as brigas acontecem de verdade. A lei atua como um mediador constante contra o uso anormal da propriedade. A tríade de proteção da vizinhança envolve 3 coisas: segurança, sossego e saúde. Um proprietário não pode usar seu terreno de forma a criar riscos de desabamento para o lado, gerar poluição sonora de madrugada ou, atrair vetores de doenças que afetem quem mora do lado. E essa limitação nos leva a outro tópico muito cobrado nas provas, que é a perda da propriedade.
Nas provas discursivas, o examinador lança o cenário perguntando como se perde a propriedade, e muitos candidatos cometem aquele deslize de usar a experiência do dia a dia, né? Começam a dissertar sobre partilha de bens, separação, divórcio. Esse é um erro fatal que custa pontos preciosos. A perda da propriedade lá no livro dos direitos reais tem um rol específico de mecanismos que não se confunde com o direito de família ou de sucessões. Não tem nada a ver. Nada a ver. Se a prova questiona as formas de perda da propriedade sobre as coisas, a lente precisa ser bem estrita. Estamos falando de alienação, que é quando ocorre a transferência voluntária por venda ou doação. Renúncia, que é o ato documentado de abrir mão do direito. Perecimento, tipo uma casa construída na beira de um penhasco que é engolida pelo avanço do mar. E, por fim, a desapropriação pelo Estado. Falta uma hipótese importantíssima aí, que é o abandono. E deixa eu lançar um cenário prático aqui. O sujeito tem uma casa de praia, mas ele não gosta mais de ir. Ele fica uns 2 anos sem pisar lá. O mato cresce, a pintura descasca toda, a casa fica inteiramente vazia e escura. Pela lei, ocorreu a perda por abandono. Negativo. O abandono não é um mero diagnóstico de desuso ou de negligência. Para que o instituto jurídico do abandono se configure e resulte na perda da propriedade, o elemento crucial não é o mato alto, é a intenção. Ah, entendi. É o que chamamos de animus derilicendi, a vontade clara, irrefutável e manifestada do titular de se despojar daquele bem e retirá-lo de seu patrimônio. Simplesmente deixar a casa fechada ou esquecida não arranca a propriedade das mãos de ninguém. Fantástico. Então vamos entrar agora naquela área que eu chamo de o labirinto dos institutos parecidos. Porque os elaboradores de provas têm uma predileção sádica por conceitos que soam idênticos na linguagem coloquial, mas que operam lógicas bem diferentes. Se conectarmos isso ao quadro geral da nossa revisão, destrinchar essas semelhanças é literalmente a diferença entre chutar uma alternativa e marcar o gabarito com total convicção. O primeiro duelo clássico desse labirinto é passagem forçada versus servidão. Nossa, isso confunde muita gente, porque ambas envolvem atravessar o terreno de outra pessoa, né? Parecem a mesma coisa, mas os motores jurídicos são diametralmente opostos. Imagina uma fazenda que ficou completamente ilhada no meio de outras propriedades após a construção de uma rodovia. Não há nenhuma saída para a estrada. O direito socorre esse vizinho ilhado impondo a passagem forçada. É uma obrigação da lei, então. Exato. É um direito de vizinhança baseado numa necessidade absoluta e intolerável. O vizinho é obrigado, por lei, a abrir passagem, claro, mediante uma indenização. A servidão, por outro lado, nasce da utilidade ou da conveniência. O terreno não está encravado, ele já tem acesso à rua, mas o proprietário quer um atalho mais reto ou confortável por dentro do lote vizinho. A servidão é um direito real sobre coisa alheia, criado de forma voluntária por um acordo firmado no cartório e não imposto pela lei. Ficou claríssimo. E o nosso segundo duelo? Superfície versus locação. Porque parece que se eu estou pagando para usar um terreno e construir algo em cima, eu estou apenas alugando o espaço. A armadilha está exatamente na aparência. A locação é apenas um contrato que gera direitos e obrigações pessoais. Se o dono vender o terreno, o novo proprietário pode encerrar a locação dependendo das cláusulas. Já o direito de superfície é um poder muito mais blindado. É mais forte. Muito mais. Trata-se de um autêntico direito real de construir ou plantar em solo alheio que fica cravado na matrícula do imóvel. É um instituto robusto, oponível contra terceiros, que dá ao superficiário uma segurança jurídica que nenhum inquilino jamais vai ter. Bom, para fechar o labirinto, temos a grande confusão da copropriedade. Condomínio geral versus condomínio edilício. Para facilitar, eu gosto de trazer a metáfora de um grande sanduíche de padaria. O condomínio edilício é aquele cenário onde existem partes exclusivas, tipo as fatias do pão, que pertencem apenas a uma pessoa, como o interior do apartamento 402. E existem os recheios e condimentos que todos os moradores dividem, que são as áreas comuns indissociáveis, como a piscina, o teto, o hall do elevador.
Olha, é a ilustração perfeita. No condomínio edilício, a autonomia de uma área privativa coexiste de forma indissolúvel com a copropriedade do terreno e das áreas comuns. Cada morador tem a chave do seu mundo particular. O contraste é o condomínio geral ou tradicional. Nele, não existem fronteiras exclusivas demarcadas. Fica tudo misturado. Pensa em dois irmãos que herdam uma mesma fazenda de 100 hectares. Ambos são donos do todo. Não é possível traçar uma linha no chão e dizer, daqui para a esquerda é meu. A lei estabelece que cada um possui uma fração ideal, que é um percentual invisível e abstrato sobre a totalidade do bem, até que ocorra uma eventual divisão legal ou a venda. Este episódio conta com o apoio do escritório Regulariza Brasil, que acredita na importância de tornar o conhecimento jurídico mais claro, acessível e útil para estudantes, profissionais e cidadãos. Chegou a hora de acelerar o metabolismo da nossa revisão. Vamos testar essas lógicas no mundo das provas objetivas. Entramos agora no nosso simulado. Serão 8 cenários rápidos, eu vou desenhar a situação simulando o pensamento da banca e apontar qual é a provável isca, e a confirmação técnica vem logo na sequência. Preparada? Concentração total. A chave das objetivas é sempre a leitura afiada. Vamos lá. Questão número 1. O cenário narra que, valorizando o princípio da autonomia privada, 2 empresários criaram um direito real inédito em um contrato registrado no tabelião com garantias específicas para uma joint venture imobiliária. A alternativa afirma que isso é plenamente válido. A isca aqui é usar a palavra tabelião para dar uma aura de legalidade para a coisa. Gabarito falso. Como a gente dissecou agora há pouco, impera o princípio da taxatividade. A criatividade jurídica dos empresários não tem o poder de criar direitos reais, porque a lei é um rol fechado. Contratos criam obrigações, nunca novos direitos reais. Perfeito. Questão 2. Sobre posse. A assertiva declara categoricamente que toda posse injusta será sempre qualificada como uma posse de má-fé, já que sua origem se deu de forma violenta, clandestina ou precária. Soa muito lógico para quem lê com pressa na hora da prova. Mas é totalmente falso. As bancas adoram embaraçar o que é objetivo com o que é subjetivo. Posse injusta é um vício externo, mecânico. Mostra que a pessoa obteve a posse descumprindo a lei, tipo invadindo à força ou às escondidas. Já a posse de má-fé é um vício interno, psicológico. A pessoa tem a convicção íntima de que não tem o direito de estar lá. Pode existir uma sem a outra, então? Exato. É perfeitamente possível um cenário de posse injusta, onde o indivíduo está de boa fé, acreditando piamente que não há problema. Como alguém que compra um lote sem saber que o vendedor original era um invasor disfarçado. Questão 3. O clássico dramático da usucapião. A alternativa afirma que uma escola pública desativada e em ruínas há 25 anos pode ser usucapida por uma comunidade local que a reformou e ali estabeleceu moradias de forma pacífica. A banca tenta pesar o fator social para derrubar o candidato, né? Falso. Sem espaço para flexibilizações. A norma constitucional e o Código Civil criaram um escudo absoluto. Bens públicos não estão sujeitos a uso capião de jeito nenhum. O abandono pelo Estado e o lapso temporal não subvertem essa proibição, independentemente da função social que a comunidade esteja exercendo no local. Questão 4. Sobre os contornos da propriedade. A afirmação diz que, sendo o direito real mais completo e absoluto do ordenamento, o dono de um imóvel tem imunidade legal para usar, extrair recursos ou destruir sua edificação sem ingerências externas do Estado ou da vizinhança. Falso também. A era da propriedade absoluta não existe mais. O poder de propriedade é severamente condicionado. As ingerências externas existem em nome do respeito à função social, da proteção ao meio ambiente, das regras de zoneamento urbano e dos próprios limites de vizinhança que a gente mencionou. Excelente. Questão 5, envolvendo a tão sonhada aquisição. O enunciado constrói um caso longo, bem cansativo, dizendo que a quitação integral do boleto final de um lote
e a assinatura do termo de entrega das chaves pela construtora efetivam a transferência imediata da propriedade imobiliária para o comprador. A pegadinha é apelar para o bolso. Tipo, se tá pago, já é dono. Falso. A sensação prática engana a teoria jurídica aí. Quitar a dívida extingue a relação de crédito. Entregar a chave transfere a posse física. Mas a mudança de titularidade da propriedade de um imóvel entre vivos no Brasil exige solenidade. Apenas o registro da escritura na matrícula do cartório competente opera essa transferência. Questão 6. Vamos focar na perda da propriedade agora. A situação descreve um proprietário rural que não visita sua chácara por 3 anos letivos. A chácara se encontra inabitada. A alternativa diz que essa ausência física prolongada presume o abandono, acarretando a perda imediata da propriedade. Outro falso. Como analisamos, o abandono exige muito mais que a simples ausência ou a negligência com o imóvel. É imperativo que exista vontade intencional, o tal do animus de reliciendi, que comprove o desejo claro de se desvincular do bem. O desuso não resulta em perda sumária. Questão 7. O cenário relata um dono de sítio que exige judicialmente passagem forçada pelas terras do vizinho apenas porque a estradinha original do seu terreno, que dá para a rodovia, é cheia de buracos e pedras, buscando com isso encurtar sua viagem. A alternativa diz que o pedido de passagem forçada é legalmente garantido. Falso clássico. Aqui ocorre a mistura conceitual lá do nosso labirinto. A passagem forçada pressupõe encravamento absoluto, ou seja, a ausência total de saída natural. Se há saída viável, mas ela é apenas desconfortável, longa ou esburacada, o caso é de conveniência. E conveniência não força a barra, né? Não, conveniência se resolve negociando uma servidão de passagem com o vizinho, não por imposição legal forçada. Para gabaritar o nosso simulado, a questão 8 é uma alternativa complexa que tenta liquidar 2 institutos de uma vez. Ela afirma que a superfície é essencialmente uma locação temporária por escrito e que, nos condomínios gerais, a fração ideal representa um loteamento físico exato, feito com estacas de madeira no solo. Totalmente falso nos 2 pontos. Superfície é direito real, locação é contrato pessoal. E em um condomínio geral, a fração ideal é estritamente uma abstração matemática, um percentual de titularidade indivisível. É impossível bater uma estaca no chão e dizer que ali começa a fração ideal, pois o direito recai igualmente sobre cada centímetro quadrado do imóvel todo. Ufa, que fôlego! Vencemos a bateria de alternativas, mas uma preparação verdadeiramente completa também exige fluidez na escrita. Então, vamos para o treino discursivo. Como moldar uma resposta técnica, livre de prolixidade, que vá direto ao ponto que a banca procura? Isso levanta uma questão importante. Nas questões dissertativas, deter o conhecimento técnico não é suficiente se a apresentação for caótica. É crucial revelar lógica estrutural e domínio cirúrgico dos termos jurídicos. Então vamos imaginar o desafio da discursiva 1. O enunciado pede: descreva de forma fundamentada as hipóteses de perda da propriedade previstas na legislação civil, delineando a natureza do instituto. Como é que o candidato constrói uma resposta à prova de falhas? Uma estrutura imbatível precisa de cadência. O primeiro passo é elencar e conceituar brevemente as hipóteses legais. Alienação como um negócio jurídico de repasse. Renúncia como ato unilateral formal. Abandono, destacando a exigência da intenção explícita de despojo. Perecimento, onde o próprio objeto deixa de existir no mundo físico, e a desapropriação. E para fechar com chave de ouro? A cereja do bolo, que garante a pontuação máxima mesmo, é adicionar um parágrafo blindando a resposta contra confusões com outras áreas. O candidato deve destacar expressamente que as formas de extinção nos direitos reais não englobam institutos de divisões familiares ou sucessórias, como meação em divórcio ou partilha de herança. Isso demonstra precisão e maturidade jurídica para o examinador. Excelente roteiro. Discursiva 2. Abordando o infame conflito de vizinhança.
Analise as medidas cabíveis para um morador que sofre com um vizinho que instalou maquinário industrial na garagem para a fabricação de móveis, gerando ruído constante durante a madrugada. O foco aqui é o conceito central do uso anormal da propriedade. A argumentação deve partir do princípio de que o direito de propriedade não é um passe livre. O candidato precisa citar que o vizinho ruidoso está violando claramente os limites ordinários de tolerância e ferindo a tríade fundamental de proteção. Os 3 S's. Isso, especificamente o sossego e a saúde de quem habita os imóveis lindeiros. A conclusão prática deve indicar que a parte prejudicada tem a prerrogativa de exigir judicialmente o fim imediato das interferências. Dependendo da gravidade, a ação pode resultar na obrigação de instalar isolamento acústico ou até no encerramento compulsório da atividade clandestina, além do pagamento das devidas perdas e danos. Lógica pura e simples. E com isso chegamos ao momento de cristalizar a matéria de vez. A nossa revisão ativa. É um ping-pong de máxima velocidade para fixar os principais alertas na memória de quem nos acompanha. Eu faço a pergunta, o gabarito vem a jato. Vamos lá. Mande ver. A vontade das partes pode firmar um contrato criando um novo tipo de direito real? Absolutamente não. Princípio da taxatividade. Só a lei tem essa força. Transferência de imóvel exige registro no cartório. E como se transfere como regra a propriedade de um carro ou um relógio? Por meio da tradição. A entrega efetiva do bem no mundo real. Um bloco de terra se desprende violentamente da margem de um rio por força da correnteza e se junta à propriedade vizinha. Isso é aluvião ou avulsão? Avulsão, justamente pela força brusca e violenta. O aluvião é aquele depósito lento, calmo e progressivo de sedimentos. Última. O dono de uma chácara não tem qualquer acesso à rodovia. Ele quer forçar o vizinho a abrir um caminho. Qual instituto ele vai usar? Passagem forçada, baseada no encravamento total, na necessidade absoluta e não na mera utilidade. Sensacional. Para enraizar isso definitivamente, eu vou fechar com as frases de ouro que traduzem a alma da nossa revisão de hoje. Guardem isto, pessoal. O direito real persegue a coisa onde ela estiver, graças à sequela. A escritura no cartório cria obrigação, mas só o registro formal opera a transferência do imóvel. E a maior de todas, a posse ao mundo dos fatos, a propriedade ao mundo dos plenos direitos. Resumo perfeito. Chegamos ao fim da nossa série especial de revisão de direito civil e direitos reais sem mistério. O podcast Regularizando o Saber Direito agradece o apoio do escritório Regulariza Brasil. Revise os conceitos, compare os institutos parecidos e lembre-se, em direitos reais, uma palavra no enunciado pode mudar todo o gabarito. Até a próxima! Apenas para deixar uma pulga atrás da orelha antes da prova. O Código Civil foi pensado para coisas físicas, terrenos, tijolos. Como será que esses conceitos romanos antiquíssimos de posse e direito real vão se adaptar no futuro à propriedade de bens puramente digitais e terrenos no metaverso? Fica a reflexão para depois da aprovação.